Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula de geometria analítica plana. Nós vamos usar para essas nossas aulas de geometria, tanto plana quanto espacial, uma ferramenta de aplicação da educação matemática chamada GeoGebra. Então nós vamos utilizar bastante essa ferramenta de agora em diante. Então a nossa primeira aula trata-se de conceitos de ponto. Então, definição de ponto dentro do plano cartesiano em duas dimensões, a definição de ponto médio e a definição da distância entre dois pontos. Então, vamos seguir o seguinte, vamos colocar aqui os eixos coordenados, isso é importante. Os eixos coordenados, tanto x quanto y, eles foram usados pela primeira vez por Pierre de Fermat, e não por René Descartes, o Cartésios, né? O René Descartes a gente conhece como Cartésios, né? Não, a gente chama isso de plano cartesiano, mas não foi René Descartes quem introduziu esse conceito de planos perpendiculares, e sim Pierre de Fermat. Vamos colocar aqui a malha. Essa malha e esses eixos, eles são muito utilizados no conceito de qualquer tipo de geometria, principalmente na geometria plana. Né? Na geometria analítica, os conceitos são bem mais interessantes. Quando a gente coloca a malha e coloca também aqui o plano cartesiano, a gente divide esse visual todo, essa malha toda em 4 quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, esse aqui é o nosso segundo quadrante, numerados por algarismos romanos. Esse é o nosso terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante. Os quadrantes foram numerados por Pierre de Fermat em sentido anti-horário, ok? Nós temos aqui 4 quadrantes. O primeiro quadrante ele possui coordenadas sempre positivas. Vamos pegar aqui um ponto, por exemplo, um ponto A, vamos colocá-lo aqui no primeiro quadrante. Você pode observar, vamos pegar esse ponto, vamos trasladar esse ponto aqui um pouquinho diferente, aqui beleza. Você pode observar que ele possui abscissa 2 e ordenada 3. Está aqui abscissa 2 e ordenada 3, essa ordem não pode mudar. Quando estivermos trabalhando em 3 dimensões, nós vamos ter 3 coordenadas, x, y e z. Eu continuo tendo x e y aqui nesta ordem. Vamos pegar um ponto B, vamos acrescentá-lo aqui no segundo quadrante. Você pode observar que a abscissa dele é negativo, mas a ordenada já é positiva. Tá bem? Sempre x e y. Vou pegar um ponto aqui, C, colocar no terceiro quadrante. Esse ponto C tem as seguintes coordenadas, menos 4 de x e menos 2 de y, então ambas negativas, né? Menos 4 de x, menos 2 de y. Colocar um ponto D aqui no quarto quadrante, ele tem coordenada x, 5 e y, menos 2. Então, abscissa e ordenada, respectivamente. Se eu pegar um ponto E e colocá-lo aqui em cima do eixo y, ele não está a nenhuma distância em relação ao eixo x, nem à direita nem à esquerda do eixo x. Por isso é simbolizado por 0 de abscissa e 4 de ordenada. Então quer dizer que ele está a 4 unidades de distância da origem aqui do eixo x em relação ao eixo y. Se eu colocar um ponto F aqui, por exemplo, ele já vai ter coordenadas 5 e 0. Ele está a 5 unidades de distância em relação à origem e eixo y, e está 0 unidades acima ou abaixo do eixo x. Um ponto G aqui, por exemplo, neste eixo, no eixo das abscissas, ele vai ter coordenada menos 7 e 0. Já um ponto H aqui nessa coordenada, ele vai ter coordenadas de 0 de x e menos 1 de y. Ok? Então essas são algumas possibilidades aqui de colocação no plano cartesiano. Vamos apagar isso aqui. Vamos manter aqui nesse nosso plano cartesiano apenas 2 pontos. Os pontos A e B. Vamos apagar esses outros pontos aqui. Manter apenas os pontos A e B. Eu vou pegar o ponto B, trasladá-lo para cá, colocá-lo aqui nesta posição e o ponto A nesta posição. Beleza. Opa, criei aqui um ponto C. Eu quero saber o seguinte, qual é o ponto médio entre A e B? Primeira coisa é a gente pegar as coordenadas, né? Vou pegar uma caneta aqui, uma caneta vermelha. Vamos pegar as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto A são menos 4 do x e 0 de y. As coordenadas do ponto B, eu tenho 4 de x e 0 de y, ok? Bom,
Visualmente, o ponto médio, ou seja, o ponto que divide em dois comprimentos exatamente iguais, dois segmentos congruentes, os pontos A e B, visualmente é esse ponto 0, 0. Vamos ver se isso é verdade. Eu tenho de A até 0, eu tenho 4 unidades. Então, aqui de A até 0, ou seja, de menos 4 até 0, eu tenho 4 unidades. 1, 2, 3, 4 unidades. E de B até 0, eu tenho também 4 unidades aqui nesse sentido à esquerda. 1, 2, 3, 4 unidades. Isso quer dizer que de A até B eu tenho 8 unidades, né? Existem 8 unidades de A até B, ok? 8 unidades de A até B, certo? Bom, isso quer dizer que para dividir o A e B em dois segmentos exatamente iguais, né? Dividir A e B em dois segmentos exatamente iguais, basta eu dividir, então, isso aqui exatamente por 2. Então, eu tenho 4 unidades aqui, 8 por 2, eu tenho 4 unidades exatamente aqui e 4 unidades exatamente aqui. Isso quer dizer que a coordenada, né, desse ponto ela é exatamente as coordenadas 0 do x e 0 do y. Perfeito? Bom, observe como eu posso utilizar esse conceito aqui de ponto médio. Eu vou chamar de ponto médio em relação ao eixo x. Então, eu vou pegar as coordenadas do eixo x de ambos os pontos, que é menos 4 e mais 4. Vou pegar essas duas coordenadas. Observe aqui. Se eu quero segmento médio, né, segmento médio entre A e B, eu tenho que dividir as coordenadas do eixo x, então, exatamente por 2. Né? Então, o que eu devo fazer com esse resultado aqui? Exatamente uma soma entre eles. Então, eu vou obter mx valendo 0. Vou pegar a coordenada do eixo y, ponto central dele, fazendo a mesma coisa. Quais são as coordenadas do eixo x, do eixo y? 0 e 0. Vou somar as duas e dividir por 2. Eu obtenho, então, 0. Então, está aí. Esse ponto central aqui tem coordenadas 0 e 0. Perfeito? Mas vamos supor, então, que esse ponto aqui, vamos limpar tudo isso. Vamos supor que esses pontos A e B não estejam aqui exatamente em cima do eixo x. Eles estejam um pouco deslocados aqui. Vou colocar o ponto A aqui nessa coordenada e vou fazer um segmento de reta que une esses dois pontos. Vamos fazer um segmento de reta que une A e B. Aqui no GeoGebra a gente tem algumas ferramentas muito interessantes. Por exemplo, eu quero saber exatamente o ponto médio entre A e B aqui usando o GeoGebra. Vou clicar aqui nessa ferramenta e vou descobrir o ponto médio entre A e B. Então, lá, já me criou o ponto C, que é exatamente o ponto médio entre B e C. Você pode observar esse ponto médio dessa reta, desse segmento de reta A. Aqui está o nome do segmento de reta, aqui está o ponto. Se eu trasladar o B, esse ponto C, ele mexe também aqui no nosso plano cartesiano. Então, se eu colocar naquela coordenada que eu tinha colocado antes, menos 4 e 4, olha o ponto C, exatamente 0, 0. Está lá, o ponto C, exatamente 0, 0. Vou mexer um pouco esse ponto para cá. E esse ponto, vamos colocá-lo aqui nessa coordenada. Então, tá aí. O ponto C, ele tem segmento, ele tem coordenada, o ponto C, que é ponto médio entre A e B, ele tem coordenada 1 em 1. Então, como é que eu posso obter isso de uma maneira mais tranquila? Observe aqui. Quais são as coordenadas de A? As coordenadas do ponto A, elas possuem as seguintes características. Ela tem menos 4 de x, menos 4 de x, vírgula aqui, e 3 de y. As coordenadas do ponto B, exatamente a seguinte característica, 6 de x e menos 1 de y. Então, quer dizer, se eu usar aquele conceito que eu usei anteriormente, por exemplo, achar a coordenada do ponto médio em relação ao eixo x. Então, é simples. Menos 4 mais 6, a ordem não importa. Menos 4 mais 6, eu vou dividir isso por 2 para achar o ponto médio. Menos 4 mais 6, eu tenho 2, dividido por 2, 1. Vamos pegar, então, a coordenada do ponto médio em relação ao eixo y. Então, vamos lá, vamos pegar
as coordenadas de y dos pontos A e B, que é 3 e menos 1. Vou inverter a ordem. Menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 divididos por 2. Quanto que é menos 1 mais 3? Menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2, 1. Então você pode observar que o ponto C, que é ponto médio de A e B, ele tem coordenada x1 e coordenada y também. Então tá aí. Exatamente 1 em 1 é o ponto médio dos pontos A e B. Bom, deixa eu só caracterizar isso aqui primeiro. Vamos apagar essas medidas que nós temos aqui. E vamos colocar um outro ponto a fim de verificarmos essa relação. Então vamos pegar esse ponto A aqui. Opa, pegar o ponto A. Ponto A e trasladar aqui para um ponto aí aqui. E vamos supor aqui com esta condição aqui, ó. Aqui, beleza. Quais são as coordenadas do ponto A? Vamos pegar isso aqui e vamos escrever aqui. As coordenadas do ponto A, elas possuem as seguintes características. Vamos pegar aqui, eu tenho 3 do x e 5 do y. 3 e 5 para o A. Para o B, nós temos as seguintes características, coordenadas do ponto B. Eu tenho menos 5 do x, você pode observar aqui, menos 5 do x. E menos 2 do y. Menos 2 do y. Menos 2 do y. Então vamos calcular o ponto médio em relação ao eixo x. Então eu vou pegar as coordenadas de x, de A e B. Menos 5 mais 3, por exemplo. Menos 5 mais 3 divididos por 2. Quanto que é menos 5 mais 3? Dá menos 2. Dividido por 2 me dá menos 1. Então a coordenada menos 1 do eixo x é o ponto médio entre A e B. Vamos pegar o ponto médio em relação ao eixo y. Vamos pegar as coordenadas de y então. Eu tenho 5 mais menos 2, a ordem não importa. 5 mais menos 2 divididos por 2. 5 mais menos 2 é 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. 3 meios. Então a coordenada y é exatamente 3 meios. E se a gente fizer uma divisãozinha aí, eu tenho 1,5. Então a coordenada desse ponto C, ela fica com a seguinte característica. A coordenada do ponto C, que é ponto médio entre A e B, ela tem abscissa menos 1, ponto e vírgula agora se eu quiser, né? E a ordenada 3 meios, que dá 1,5. Né? Abscissa menos 1 e ordenada 3 meios, eu posso observar isso por essa medida aqui. Perfeito? Ok? Vamos trabalhar agora o conceito de distância entre dois pontos. E para isso eu criei aqui no GeoGebra dois pontos, A e B. As coordenadas do ponto A, 2 e 1, e as coordenadas do ponto B, 6 e 4. Para calcularmos a distância entre esses dois pontos A e B, a primeira coisa é criarmos um ponto C, aqui embaixo, e criar segmentos de reta que una A e B, B e C e A, ou A e C. Você pode observar que foram criados segmentos de reta A, B e C aqui. Isso gerou para nós um triângulo que possui um ângulo reto, uma vez que BC está na vertical e AC está na horizontal. Então, ambos estão perpendiculares entre si, formando ali então um ângulo de 90 graus. Então, isso me tira daqueles pontos A e B, com a criação do ponto C, um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo, ele afirma, eu posso usar dois conceitos importantes no triângulo retângulo. São relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente e cotangente. E também o teorema de Pitágoras. Por observação aqui, a distância entre A e B, que é exatamente a hipotenusa do meu triângulo retângulo, a distância entre A e B ao quadrado, é igual à distância entre BC ao quadrado, a distância entre B e C
ao quadrado mais a distância entre A e C, a distância entre A e C ao quadrado. Você pode observar aqui que nós temos 3 unidades aqui entre B e C e nós temos 4 unidades aqui entre A e C, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, a distância entre A e B ao quadrado é nada mais do que 9 mais 16, daria o total, então, a distância entre A e B seria a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, né, numa equação de segundo grau. É claro, então, que a distância entre A e B será dada em módulo. É o módulo da raiz quadrada de 25, que equivale, então, aqui no nosso exemplo, a 5 unidades. Mas para que a gente consiga fazer esse cálculo, é necessário que a gente tenha a seguinte condição. Eu vou descer aqui nessa coordenada, vamos mudar a cor aqui da caneta, pegar uma verdinha. Aqui nós temos o x do ponto A, e aqui nós temos a coordenada y do mesmo ponto A. Se eu pegar aqui embaixo, descer aqui até aqui na região aqui embaixo, eu tenho x do ponto B, e aqui pegando, caminhando um pouco aqui, chegando até o final aqui, nós temos o y do ponto B. Então quer dizer que a distância entre A e C nada mais é do que xb menos o x do A. E a distância entre C e D, ou B e C, nada mais é, essa distância aqui, exatamente, essa distância aqui, nada mais é do que y de B, que está aqui, ó, y de B, menos o y de A. Menos o y de A. Isso me leva a uma conclusão bem interessante. Deixa eu até fechá-los aqui. Já que a distância entre A e B ao quadrado, a distância entre A e B ao quadrado é a distância de BC ao quadrado mais a distância de DAC ao quadrado, eu posso pegar essas condições aqui, ou seja, a distância de B até C. Quem é a distância de B até C? Observe que é y de B menos y de A ao quadrado, mais a distância de AC ao quadrado. A distância de A até C ao quadrado é x de B menos o x de A ao quadrado. Se eu levar os dois membros ao quadrado, evidentemente nós temos aqui que a distância entre A e B, fazendo um rearranjo aqui, daria-nos a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado mais y de A menos o y de B também ao quadrado. Bom, essa função matemática nos dá a distância entre dois pontos, tomando como referência apenas as coordenadas desses dois pontos. Se x do ponto A, x do ponto B na abscissa, y do ponto A e y do ponto B na ordenada. Então vamos verificar isso aqui no software GeoGebra. Vamos pegar isso aqui e vamos observar isso no software GeoGebra, algumas possibilidades dessas grandezas. Então vamos verificar aqui. Vou apagar tudo isso. No GeoGebra é legal a gente calcular a distância entre dois pontos. Ele possui uma ferramenta que nos dá essa condição. A distância entre A e B está aí, ó, ele nos deu 5 unidades, né, de grandeza, essa distância entre A e B. Eu posso pegar isso, caminhar com isso para qualquer lado aqui. Não é necessário mais o ponto C, que foi apenas um ponto suporte. E, por exemplo, vamos verificar se a distância entre A e B é exatamente de
Vamos colocar aqui uma outra medida um pouquinho melhor aqui. Vamos colocar essa condição aqui, ó. Aqui. 10,44. Né? O software em inglês ele adota próprio como separação nossa de vírgula. Então vamos verificar se isso realmente é verdade. Vamos pegar aqui uma caneta vermelha. Quais são as coordenadas do ponto A? As coordenadas do ponto A, vou escrevê-lo aqui. A coordenada do ponto A, nós temos aqui em cima também, menos 2 e 2, né? 2 e 2. As coordenadas do ponto B, nós temos 12 e 5. Então, de uma maneira bem prática, a gente pode fazer o seguinte. A distância entre A e B é igual a raiz quadrada de Q. Olha só, fica bem fácil. Esse menos esse ao quadrado, a ordem não importa. 12 menos 2 ao quadrado ou 2 menos 12 ao quadrado. Resultado 10 ao quadrado. Mais esse menos esse ao quadrado, os dois y, a diferença entre os dois y ao quadrado, a ordem também não importa. 5 menos 2, 3 ao quadrado. Então, a distância entre A e B, aqui, nos daria 10 ao quadrado, 100. 100 mais 9, raiz quadrada de 109. Raiz quadrada de 109. A raiz quadrada de 109, aproximadamente 10,44. Está aí, 44 unidades. Você pode observar que a ferramenta que a gente acabou de aprender, ela é útil para calcular a distância entre dois pontos. Ok? Até a nossa próxima aula. Um abraço.